Então, bom dia, pessoal. Que bom tê-los aqui. Tem mais dois colegas que devem entrar dentro de pouquinho tempo, né? Que é a partir das 10h45. Mas a gente tem a grata satisfação de ter esse profissional maravilhoso, que é o Humberto. Ele é meu parceiro. Nós temos um curso de pós-graduação na área de gestão de farmácias em outra instituição, né? Que não é a PUC. E a gente tem uma amizade já de um bom tempo. Obrigado pelo carinho. Sei que você passou aí uns dias difíceis aí, né? Nós estávamos falando da questão da pneumonia, mas já está presente já no trabalho dele e no poder nos ajudar. Muita, muita gratidão. A turma é pequenininha, Humberto, mas são de farmacêuticos muito competentes. Assim, todas as atividades que eu dei na área de empreendedorismo para eles foram muito bem executadas. Muito carinho N1, N2 agora a gente veio com são 3 dias. Semana passada a gente conseguiu um farmacêutico na área hospitalar, e ele está em Belém. Eu dei aula para ele, já fez vários cursos nessa área e comentou com a gente sobre essa área em específico. Agora você vem uma área muito importante para nós, que é a manipulação, a farmácia de manipulação, sua trajetória enquanto farmacêutico, esse empreendedorismo que você sempre teve, hoje assumindo um cargo de levar a marca artesanal, né, para o Brasil. E a gente vai ter a grata satisfação de fechar a semana que vem com a Camila Gani, uma professora que tem tido destaque hoje na área de farmácia estética. Está lá em Belém também, mas é uma gaúcha que foi para lá, e como lá ela conseguiu abrir uma clínica muito rapidamente, porque teve um boom da área farmacêutica esteta, da farmacêutica, né, na área de estética, hoje ela nos contempla também na semana que vem para dar uma palavrinha conosco. Nossa ideia era trazer para eles essa realidade além do normal da farmácia, e que cada profissional conseguir encontrar seu caminho aí diferenciado. São mais quietinhos, mas no final a gente aperta um pouquinho para ter perguntas interessantes. Aí eles são muito bons nisso. Tá bom? Meu muito obrigado novamente. Eu vou só mutar o meu áudio, mas qualquer coisa eu sempre abro e rapidinho retorno. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado pela oportunidade aí, e eu agradeço muito as palavras que você disse aí. Acho que você exagerou um pouco, tá? Muito do que você disse aí não condiz realmente com a realidade, mas eu agradeço, eu fico lisonjeado com isso. É muito bom a gente poder conversar com farmacêuticos, a gente poder conversar com colegas. Bom, eu vou me apresentar, né? Antes de começar uma apresentação formal aqui, com alguns slides para a gente conversar um pouco, eu sou farmacêutico, eu sou formado aqui em Goiânia, pela Universidade Federal de Goiás, atuo na área de farmácia desde então, desde a minha formatura, já atuo nessa área. Fui empresário por 4 anos, proprietário de uma drogaria. Trabalhei na área de drogaria por alguns anos antes de ser empresário. Depois de ser empresário na área de drogaria, eu saí, vendi a minha farmácia e passei a trabalhar na área de farmácias magistrais, a conhecida farmácia de manipulação, aonde eu já estou há 15 anos já, né? Então, acho que se vocês fizerem um pouquinho das contas aí, vocês vão perceber que tem um pouquinho de vivência já nessa área e aprendendo todos os dias. A minha experiência junto com o Cargo, a gente começou num curso de pós-graduação que eu tive a oportunidade de fazer. O Cargo era professor e foi meu orientador lá, me ajudou bastante, inclusive em um projeto que nós fizemos aqui na empresa que eu estou hoje, um projeto de implantação de central de relacionamento, de uma política de relacionamento com o cliente, central de relacionamento e área de pós-vendas. Então, nós fizemos um trabalho muito interessante nisso. O Carlos me apoiou bastante e eu tenho muita gratidão por isso e quero reforçar aqui. Então, já exerci, além da profissão, também já fui e sou ainda diretor classista. Eu sou diretor de comunicação do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás. Já atuei em comissão
de farmácia de manipulação junto ao Conselho Federal, ao Conselho Regional de Farmácia aqui de Goiás, e tenho essa vivência, essa experiência que eu acho que vale a pena a gente compartilhar um pouco. Na empresa que eu estou hoje, que é a Farmácia Artesanal, eu já estou há 13 anos, e dentro da farmácia artesanal eu já atuei nas mais diversas áreas. Trabalhei como farmacêutico, o ferista que a gente chama, né, o substituto de férias. Trabalhei como responsável por loja, responsável pela área de atendimento e call center da nossa empresa, responsável pela área de logística, gerência comercial, e hoje estou exercendo essa função de trabalhar na área de franchising, que é um mecanismo, inclusive uma oportunidade de expansão muito grande que a empresa artesanal vislumbrou. E no finalzinho, às vezes, eu faço um pouquinho de merchan ali, falo um pouquinho da empresa, de como nós estamos hoje nesse contexto de mercado, e inclusive como um insight para vocês, mais um insight para vocês aí. Eu sei que existem várias áreas, o Carbio já relatou aqui da área hospitalar, já relatou da área de estética, e eu quero falar um pouco para vocês hoje sobre o varejo, mais especificamente sobre o varejo manipulação, mas eu vou contextualizar também alguns temas que eu acho que o Carbio já deve ter aprofundado muito com vocês, então me perdoem se eu for muito raso, muito superficial aí. A intenção é que a gente consiga ser bem objetivo. Carbio, só para me esclarecer, são 11 horas agora, né? Aproximadamente 5 para as 11. Até que horas a gente pode conversar? São 2 da Nós tarde, estamos no direto? meio-dia e 15, certo? É o tempo que você Certo. precisar. Então, Tá você bom, eu vou faz tentar ser um a pouco depois a mais gente objetivo. abre para algumas Isso. perguntas, e a gente está à disposição. O que você precisar, aí nós estamos juntos aqui. Tá ótimo, então. Então tá bom. Eu vou procurar ser objetivo, inclusive para que a gente possa ter no final, se houver, é lógico, né, alguma dúvida, algum questionamento, para que a gente possa ter esse tempo, intervalo de discussão. Bom, eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, quando a gente compartilha a tela, a gente fica um pouco sem ver vocês aí, e eu gostaria que vocês, caso vocês não estivessem vendo, caso vocês estivessem não entendendo, quisesse fazer algum questionamento, eu estou à disposição também. Pode me chamar aí, pode dar o grito. Tá bom? Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo farmacêutico, né? Mas para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo farmacêutico, é muito importante a gente... Eu peguei uma definição, entender o que é empreender, né? Eu peguei uma definição aqui que eu achei interessante, do Marcos Hashimoto, que ele fala que é ter autonomia para usar as melhores competências para criar algo diferente e com valor, né? Essa questão de valor é muito importante. Com comprometimento. Gente, empreendedor sem comprometimento é impossível. São palavras que elas andam totalmente juntas. Dedicação de tempo totalmente junto. Esforço necessário e estar disposto a assumir risco, seja ele financeiro, seja ele físico, seja ele social, e eu acrescentaria aqui psicológico, eu acrescentaria aqui familiar, eu acrescentaria aqui uma série de outros riscos que o empreendedor ele tem que estar disposto. Tem gente que fala que é pular do último andar de um prédio e construir o avião enquanto você está caindo, né? Então, existe uma série de definições aí para o empreendedorismo que eu acho que essa figura ela fala muito sobre isso. É você conseguir juntar uma grande ideia com aquilo que você adora, ama fazer, e a partir disso você consegue extrair uma realização financeira, né? Você consegue obter resultados a partir disso. Mas a gente sempre se pergunta, né? Empreender é para mim? Será que esse negócio é para mim? Vale a pena ser um empreendedor? Eu nasci, foi para isso? Cara, eu estou cursando farmácia. Que conversa é essa? Eu aprendi lá, eu vim para a farmácia porque eu achava que a minha vida ia ficar ali dentro de um laboratório, que eu ia poder trabalhar fazendo as minhas poções mágicas, que eu ia poder criar medicamentos mirabolantes, que eu ia poder... mas
esse negócio de ficar com a barriga de trás do balcão, né? Porque o pejorativo diz isso, ficar com a barriga de trás do balcão não é uma coisa que me atrai. Então, será que eu nasci realmente foi para isso? Será que eu tenho essa vocação? Será que é preciso ter uma vocação? Será que as pessoas nascem com esse dom, né? Com essa estrelinha pintada na testa para ser empreendedor? Ou se, na verdade, algumas outras características elas já são suficientes para a gente poder sair dessa mentalidade unicamente e exclusivamente tecnicista que o farmacêutico acaba tendo, e que hoje me parece que, graças a Deus, o Carbio está aí para provar isso, as formações dos farmacêuticos estão acrescentando mais essa visão um pouco mais próxima da realidade do mundo aqui de fora, né? Que é falar um pouco mais sobre o que realmente acontece, porque a gente sai tão pronto e descobre que a hora que a gente chega lá fora a gente não sabe nada. E graças a Deus e essa oportunidade está sendo muito bom. Então, aqui eu coloquei desvantagens, mas eu queria dizer para vocês que eu não considero necessariamente desvantagem. Por que eu vou dizer desvantagem? Porque às vezes isso vai trazer para você um pouquinho de sentimento de dor, tá? Então, tem gente que acha que a dor ela é ruim. E nós, farmacêuticos, sabemos que a dor, na verdade, é um mecanismo de alerta. É um mecanismo, inclusive, de sobrevivência. Porque se nós não sentíssemos dor, nós muito provavelmente não sobreviveríamos. Tá? Nós correríamos riscos desnecessários e que, às vezes, causariam a nossa morte. Então, a dor, ela é, sim, um mecanismo de sobrevivência. E eu coloquei como desvantagem, mas eu quero reforçar com vocês que não necessariamente são. Eu coloquei 5 de cada um. A vantagem, para quem quer ser um empreendedor, é, bom, você vai fazer o que você gosta e vai trabalhar com o que você quer, sabe? Aquela historinha que a gente ouve falar assim, eu não tenho ninguém para mandar em mim. Você vai descobrir que isso é mentira, tá? Não é verdade. Até porque, principalmente, se você for homem, você vai casar, você sempre vai ter alguém que vai mandar em você. Mas se você for mulher, você sempre vai mandar no seu marido, mas você vai descobrir que quando você tem uma empresa, você tem alguém maior que acaba mandando em você. Que o governo, as legislações, os órgãos e por aí vai. Você vai poder alcançar seus sonhos e objetivos. Tem uma máxima que diz que se você acha arriscado empreender, é porque você não trabalhou 40 anos como empregado. Empreender impõe, sim, alguns riscos, mas também impõe a oportunidade, proporciona a oportunidade de você realizar seus sonhos, seus objetivos, e talvez de uma forma até mais rápida. Empreender te proporciona autonomia, se sentir livre para decidir sobre trabalho, sobre tempo com a família, realmente proporciona essas flexibilidades. Eu quero dizer para vocês que na área de farmácia talvez isso seja um pouco mais questionável, principalmente da forma no início, entendeu? É um trabalho que te consome muito, te exige muito. Ser farmacêutico e ser farmacêutico empreendedor, sim, consome muito. No caso do varejo drogaria, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas, sábado, domingo, feriado, aquela coisa toda, horário noturno. Já no caso de manipulação, você tem uma facilidade maior, porque a gente tem como padrão até hoje horários comerciais, né, das 8 às 18, o sábado só no período da manhã, então facilita. Você acaba tendo uma facilidade maior. Mas empreender te proporciona essas vantagens. Eu trabalho aqui com vários empreendedores, né? Nós somos uma rede de franquias e eu trabalho com vários empreendedores e assim, eu preciso fazer uma reunião com você. Não, hoje eu estou aqui na Bahia, estou aqui na praia, ainda manda uma fotinha para gente, com a aguinha de coco, entendeu? Pezinho na areia para passar vontade na gente, mas isso à custa de muito trabalho, tá, gente? Não se engane. Você tem a oportunidade de transmitir valores e gerar emprego e renda. Sim, você acaba sendo um proporcionador de movimentação da economia, fortalecimento da economia, e você tem a oportunidade, quando você cria uma empresa, de transmitir
Os valores com os quais você compartilha, como você acredita, você tem como replicar isso com mais e mais pessoas. Inclusive, se você trabalhar com modelo de franchise, mais ainda, né? Porque você vai conseguir replicar isso para o mundo inteiro, sem fronteiras. Você tem a oportunidade de aprender com os erros. Eu acho que isso não é vantagem do empreendedorismo, eu acho que isso é uma vantagem de tudo na vida. Se você não enxerga que você aprende e tem a oportunidade de aprender com seus erros, você já está errado. E você já está errado porque você não está aprendendo com esse primeiro erro seu de achar que você não precisa aprender. Mas vamos falar das desvantagens. Você às vezes se sente só, tá? Você depende, tudo vai depender de você. Então, as pessoas te procuram, você não vai ter condição de realizar tudo, você vai encontrar aquela dificuldade de falar, é difícil demais de achar mão de obra especializada. Então, as pessoas vão passar a depender de você, e não mais você vai depender de alguém. Você é a fonte aonde eles vão buscar a resposta para as dúvidas e os questionamentos. Você tem que pagar impostos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele cobra impostos, entendeu? É muito pouco, é quase nada o que o Brasil cobra de imposto, principalmente se a gente for levar em consideração o que ele entrega de retorno, né? Eu estou brincando. Gente, o Brasil ele cobra muito imposto? Ele cobra muito imposto, sim. Tem países que cobram até mais do que o Brasil. Mas o grande problema do Brasil não é nem o fato da gente ser cobrado demais por imposto. É que você paga e você não tem retorno nenhum. Você paga imposto, mas você tem que ter segurança privada, saúde privada, educação privada, tudo privado. Então, por conta disso, você acaba tendo a sensação de que você está pagando muito. A insegurança financeira, né? Quando você é empregado, é saláriozinho pingando na conta no final do mês, você já sabe que vai chegar, que não vai chegar, a não ser que a empresa esteja quebrando. Agora, quando você é empresário, você tem oscilações, você tem instabilidades e um mês é muito bom, um mês é muito ruim, entendeu? O varejo farmacêutico, ele até sofre um pouco menos com oscilações, por exemplo, a crise, a pandemia que a gente está vivendo agora. O varejo farmacêutico, ele foi o oásis dentro dessa crise de pandemia. Para alguns segmentos, inclusive, do varejo, do segmento farmacêutico, como o varejo farmacêutico, ele foi até bom. Ele foi até bom. Eu vou falar para vocês daqui a pouco do que foi o crescimento do varejo farmacêutico, enquanto a gente está falando aí de um mundo que está tendo queda abrupta de resultado em praticamente todos os países, né? Se a gente for levar em consideração hoje o mundo, só a China que cresce. E os outros países, praticamente todos eles, de 5 a 10% de queda no PIB, previsão para 2020. Se você não tem um coração forte, não seja empreendedor, porque ansiedade, estresse, responsabilidade, não dormir, não cuidar, são coisas que acabam acontecendo, tá? Principalmente se você é uma pessoa que não tem estabilidade para isso, você vai sofrer muito no início. Por quê? Porque sim, é muito instável, a gente falou, né? Empreender é você estar preparado para construir o seu avião aí durante a queda. Você trocar o pneu do carro quando ele está rodando, aquelas histórias todas que a gente ouve aí. Então, assim, é colaborador que adoece, falta e você precisa suprir essa necessidade, conta que precisa pagar, assalto que pode acontecer na sua unidade à noite, enquanto ela está fechada, que inclusive é melhor do que acontecer quando ela está aberta. Eu fui empresário, eu fui assaltado 4 vezes, à mão armada, entendeu? E, inclusive, esse é um dos fatores que me levaram a deixar o varejo propriamente dito, porque eu já tinha o sócio muito grande, que era o governo, aí eu descobri que eu tinha mais um outro sócio, que era o bandido. E estava difícil para mim repartir com os dois. Então, eu acabei optando por sair do mercado. Insegurança do negócio faz parte do processo, a insegurança do negócio. A gente sabe que é inerente a isso. O Brasil, ele não é um país que passa segurança numa série de fatores. Nós, farmacêuticos, sabemos que a regulamentação, a regulação é um fator que influencia muito. As legislações, elas mudam a todo instante, a todo momento.
ao bel prazer de uma série de questões políticas até, entendeu? A gente aqui no Brasil, a saúde, até a saúde, por incrível que pareça, ela é influenciada por questões políticas. E você precisa estar disposto, preparado, preparadíssimo para correr risco. Tá? Se você não está disposto a correr risco, se você não está preparado para isso, você não está preparado para ser um empreendedor. Então, todos esses fatores que a gente falou aqui, eles servem para quê? Eu tô falando para vocês que a partir de agora, então, gente, pensa bem antes de ser empreendedor, porque é uma latada? Não. Eu estou falando, pensa bem antes de ser um empreendedor, porque é bom pra caramba. É muito bom. É desafiador. É adrenalina pura, entendeu? Vale muito a pena. Agora, se você não se vê nesse potencial, nesse perfil, tudo bem. Se todo mundo no mundo fosse empreendedor, quem seria empregado? Né? Então, a gente precisa também entender que não é todo mundo que vai ser isso ou aquilo, cada um vai ser o seu, cada um no seu lugar, lembrando que precisa estar realizando aquilo que se sente confortável, que te traga realização, que te traga motivação para acordar de manhã e fazer as coisas acontecerem, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o perfil, né? Eu acho que a carreira empreendedora na farmácia, ela oferece, é lógico que nas mais diversas áreas, o empreendedorismo favorece o retorno financeiro de uma forma mais rápida. Você como empregado, você como prestador de serviço, que acaba sendo um empreendedor também, entendeu? Quando você não empreende a sua ideia, você trabalha pela ideia dos outros. E trabalhando pela ideia dos outros, o retorno demora um pouco mais a chegar para você. Ele vem, mas a realização financeira, a concretização dos seus objetivos, do seu sonho, pode ser que demore um pouco mais. E a gente tem um leque. A grande vantagem da área de farmácia e o grande problema da área de farmácia é que a gente tem um leque enorme de possibilidades. Por que eu estou dizendo a grande vantagem e o grande problema? Eu falo que é a grande vantagem porque você consegue abranger uma série de... Olha só, a gente está falando de drogaria, de indústria, de laboratório, de área estética, de área hospitalar e por aí vai. Tem uma infinidade de coisas que a gente tem de atuação na área farmacêutica. Só que isso também, principalmente para vocês aí que estão na graduação, principalmente para vocês que vão sair, isso traz também uma série de incertezas, uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, de preocupações, né? Poxa, para onde é que eu vou? Aonde que é melhor? O que é melhor? O que eu devo fazer? A graduação, a farmácia, na verdade, é um caminho para você se enxergar, para você perceber qual é a sua maior afinidade, a sua maior aptidão. E aí você vai empreender, e a grande vantagem no empreendedorismo é que você não tem limitação geográfica, tá? Você não precisa falar de Goiânia, você não precisa falar de Grande Goiânia, você não precisa falar de Goiás, você não precisa falar de Centro-Oeste, você não precisa falar de Brasil, você pode ir para onde você quiser. E a gente quer cada vez mais que a mentalidade do profissional esteja aberta para isso, entendeu? E existe um oásis muito grande, fora dos grandes centros, fora das regiões tradicionais aí. Nós temos muitos locais para desbravar. Depois que eu comecei a trabalhar com franchise, minha mentalidade abriu muito para isso, para entender que existe um mundo além do que eu imaginava. Existe um mundo além daquela mentalidade que eu tinha de Goiânia, de Goiás, de São Paulo, Rio e tal, e tem muita gente aí fora fazendo empreendedorismo na área farmacêutica e arrebentando mesmo. Então, o que a gente precisa? Né? Você precisa ter um perfil inovador, um perfil desafiador. Quando você vai empreender, não adianta você ser farmacêutico, tá? Ter conhecimentos de gestão financeira, de negociação, comunicação,
liderança, criatividade, administração, tudo isso é exigido de você. Se você não, você precisa fazer graduação para tudo isso? Não, você não precisa fazer graduação para tudo isso, não, mas você precisa desenvolver essas aptidões e esses conhecimentos. Você precisa, sim, ter esses conhecimentos e colocar esses conhecimentos em prática para que você possa exercer aí a sua atividade de empreendedorismo de uma forma um pouco mais embasada, uma forma mais solidificada, para você não entrar aí simplesmente com o nosso conhecimento técnico, com aquelas coisinhas que a gente aprende no curso de farmácia que nos tornam farmacêuticos, mas não nos tornam empreendedores. Então, nós precisamos, sim, aprimorar cada vez mais esses conhecimentos para que nós possamos não entrar com a cara e a coragem e aumentar em muito o risco de não permanecermos no mercado, como o Carlos já deve ter dito para vocês em vários momentos, e também a mídia propaga isso a todo instante, que a grande maioria das empresas, elas não sobrevivem mais do que 3 ou 4 anos. 5 anos, você aqui no Brasil, você já se torna um herói, né? Você já se torna quase que um vencedor. Você já é, vamos dizer assim, você já está na elite, né? Porque você sobreviveu a um mercado cheio de intempéries. O que o empreendedor faz, né? O que o farmacêutico empreendedor faz? Ele procura prospectar oportunidades, tá? Uma coisa que você tem que aprender quando você vai empreender o seu negócio é que você está sempre buscando parcerias, você está sempre buscando oportunidades, nichos, micronichos, macronichos e por aí vai. Você cria empresas para atuar nos mais diversos ramos, você não precisa necessariamente falar, eu sou farmacêutico especificamente disso. Você pode, sim, diversificar o seu modelo de negócio. Hoje nós temos muito, inclusive no mercado de franchising, para você ter uma noção, empresários da área de drogaria que estão investindo na área de manipulação, ou seja, eles estão diversificando, eles querem atuar nas duas frentes de varejo. Você traça a estratégia de crescimento da sua empresa. Esse é o grande desafio do empreendedor no início, porque o empreendedor no início, ele está tão focado na operação, ele está tão focado no operacional, em fazer o negócio dele andar, que ele esquece de traçar as estratégias de crescimento. E por conta disso, a empresa dele fica mais ou menos igual a música do Zeca Pagodinho, fica deixa a vida me levar. Ele vai sendo levado pelo contexto ao invés de criar um novo caminho. Então, você traçar estratégias é muito importante, você preparar e colocar objetivos é muito importante. E para que você saiba, consiga chegar lá no seu caminho, você precisa monitorar os seus indicadores administrativos e também indicadores de venda, todos os indicadores. Tá? Monitoramento de indicadores é fundamental. Tá? Se você não monitora, você não sabe como você está. Se você não sabe como você está, você não sabe para onde você vai, né? E quando a gente não sabe para onde vai, qualquer destino resolve. E isso é muito ruim. E você precisa liderar uma equipe. Gente, aqui é muito importante. E eu vou falar em outros momentos, mas eu quero reforçar com vocês. Tem uma máxima que diz people first. Pessoas sempre em primeiro lugar. Quem faz as coisas acontecerem são as pessoas. Não é a tecnologia, não é o processo. Eu, inclusive, ouvi uma definição seguinte: não adianta você ter hardware, não adianta você ter software, se você não tiver humanware. Você precisa ter pessoas fazendo o seu negócio acontecer. E para você ter pessoas fazendo o seu negócio acontecer, você precisa saber lidar com essas pessoas, construir equipes fortes, construir uma equipe consolidada e conduzir essa equipe de uma forma muito saudável para que vocês possam chegar juntos ao sucesso. Você não vai conseguir empreender sozinho e você não vai conseguir chegar ao sucesso sozinho. Você precisa de pessoas. O que mais que você tem que fazer? Negociar com o fornecedor. Isso aí vai ser todo dia, toda hora. Negociação é uma palavra que para o empreendedor está dentro da cesta, não sai nunca. Você vai negociar com o fornecedor, com o cliente, com o colaborador, com tudo. Tudo na vida é uma eterna negociação para quando você é um empreendedor.
monitorar o índice de satisfação dos seus clientes. Gente, você precisa saber o que o seu cliente pensa de você. A gente fala muito do foco no cliente, foco no sei o quê, a gente precisa prestar atenção no nosso cliente, mas são pouquíssimas as empresas, pouquíssimas. E eu estou falando principalmente de empresas de manipulação, tá? Farmácias magistrais. São pouquíssimas empresas que realmente acompanham o índice de satisfação do seu cliente. São pouquíssimas as empresas que estão realmente preocupados em saber qual é o grau de satisfação desse cliente para com ele. E aí, quando você não monitora esse índice de satisfação, você acaba tomando decisões estratégicas erradas. A gente falou lá atrás na traçar uma estratégia. Você começa a tomar decisões estratégicas erradas, começa inclusive a tomar decisões de marketing erradas, porque você não sabe o que o seu cliente quer, o que ele espera de você, e aí você vai começar a dar tiro para todo lado e vai queimar dinheiro, tá? Empreendedor que queima dinheiro já sabe o que acontece. Você participa ativamente na criação de produtos oferecidos, e eu estou falando produtos aqui, não necessariamente o potinho, tá? Não é necessariamente o potinho de produto, esse ali, ó, que está ali na minha imagem ali, que eu estou falando. Produto, ele pode ser, inclusive, um serviço que você entrega. E na área de manipulação, a gente trabalha muito com serviço farmacêutico, tá? O serviço farmacêutico é, sim, inclusive no varejo, eu diria para você que na área do varejo, a área de magistral, a área de manipulação, é onde o serviço farmacêutico e é onde o profissional farmacêutico é até mais valorizado. A gente vai em várias drogarias e a gente percebe que é um atendimento muito express, é aquele negócio assim, toma receita, me dá a caixinha, deixa eu ir para o caixa e vou embora para casa. Na manipulação, o processo é muito diferente. Como é um produto personalizado, um produto feito para você, e para ser um produto feito para você, precisa haver uma interatividade maior, precisa haver uma análise, um acompanhamento maior. E o profissional farmacêutico ele ganha muito mais relevância nessa área, justamente por isso, porque ele é o profissional que consegue agregar as informações, as dicas, entendeu? As orientações necessárias para você convencer, inclusive, o cliente sobre a melhor utilização daquele produto. Então, participar da criação de produtos pela empresa é papel do empreendedor. A tomada de decisão vai estar sempre na sua mão. Você acompanha ou realiza a gestão financeira da empresa. Por que você acompanha ou realiza? Quando você é pequeno, você é o dono, você é o atendente, você é o financeiro, você é o técnico, você é, inclusive, a logística, tá? Você faz até entrega em domicílio quando você é. Eu tinha uma drogaria que tinha vez, faltava um motoqueiro, montava na motinha e ia lá fazer entrega na casa do cliente. Então, quando você é pequeno, você é tudo. Mas quando você vai ganhando corpo, você vai conseguindo atingir um patamar maior, aí você começa a ter pessoas que executam as tarefas operacionais para você. Só que isso não significa que você para de acompanhar dia a dia aqueles indicadores. Você precisa estar atento àqueles indicadores. Você precisa se relacionar com os chamados stakeholders e com os seus parceiros. São todas as áreas relacionadas ao seu negócio. Relacionamento é fundamental para que você possa construir uma rede de parceiros, para que você possa construir o fortalecimento da sua marca, a lembrança da sua marca, inclusive as parcerias que vão trazer para você uma série de benefícios. E fazer gerenciamento de crise. Gente, eu falei de pessoas, né? People first lá. De novo, o último tópico aqui. Gerenciamento de crise. A gente tem gerenciamento de crise quando a gente tem. A máquina entra em crise? Não, a máquina ela pifa, tá? E aí ela gera uma crise. Por que ela gera uma crise? Porque ela vai gerar insatisfação de uma pessoa. Uma pessoa vai ser atingida por conta dessa máquina que está estragada, desse equipamento que está estragado, dessa falta de energia, alguma coisa. Essa pessoa pode ser o seu colaborador, pode ser o seu cliente, pode ser você e pode ser os três. Gerenciar a crise é uma habilidade que você precisa desenvolver, porque você não pode ser um fomentador de problemas, você tem que ser um resolvedor, um solucionador de problemas. E você precisa ter pessoas capacitadas para fazer isso. Então, empreender é, sim, gerenciar a crise, conflito entre colaboradores,
Então, aquela velha disputa por resultados, um colaborador que encosta no outro porque não quer fazer, entendeu? O cliente insatisfeito com uma situação, tudo isso é gerenciamento de crise. Um produto que gerou um mal-estar e a mídia, às vezes, está até propagando. Então, você precisa ter uma estratégia e executar essa estratégia de gerenciamento. Você precisa estar preparado para todas essas situações e circunstâncias. Então, onde você vai atuar? Bom, a gente tem uma série de áreas, né? Área estética, distribuidora, laboratório, instituição de ensino, empresas de home care, laboratório de equivalência e bioequivalência, indústria farmacêutica, empresa de logística, consultorias, está muito na moda hoje em dia, consultoria, está crescendo muito isso. Inclusive, o trabalho que eu faço como gestor de franchise é um trabalho de consultoria para todos os empresários franqueados da marca, entendeu? Porque nós levamos o modelo de negócio da artesanal para dentro da empresa dele, na cidade onde ele está. Farmácias e drogarias, farmácias magistrais, que nós vamos aprofundar um pouco mais, e indústrias cosméticas. Isso para citar alguns, mas eu acho que dá para ir até mais adiante aí com a quantidade. Então, 5 dicas bem simplesinhas aqui, né? 5 não, 6 dicas bem simplesinhas aqui para a gente falar sobre o empreendedor farmacêutico. Comece pelo plano de negócio. Cara, não vai com a cara e com a coragem. Tá? Não vem com essa de que, eu sei, não sei quem já fez isso pela vida inteira. Não vai com a cara e a coragem. Sempre monte uma estratégia de plano de negócio. Estruture a sua ideia. Pega essa ideia, tira ela da cachola, coloca ela no papel, estrutura isso para que você possa ter um negócio planejado e com muito mais chances de dar certo. Faça controles, tá? Faça controle. Aqui eu coloquei o financeiro, mas fazer controle é fazer controle de todas as áreas. Faça controle técnico. No caso da manipulação, nós costumamos dizer o seguinte, que nós somos área de serviço, mas a gente também é área de produção, a gente também é quase uma indústria. A gente é uma mini indústria porque a gente produz. E a gente é serviço porque a gente entrega o produto pronto. Então, nós somos as duas frentes e nós precisamos fazer o controle dessas duas áreas. Invista na sua formação. Você nunca está pronto, você nunca vai estar pronto. Eu costumo dizer que quem está pronto é porque Deus está chamando, está na hora de ir embora já. Se você acha que você está pronto, é porque você já está pertinho de partir. Ou então é porque você não aprendeu nada. Você não entendeu nada ainda da brincadeira e está na hora de você voltar lá para o play para aprender a brincar. Desenvolva uma estratégia de marketing. Gente, estratégia de marketing não é panfletinho, tá? Estratégia de marketing não é, vou fazer um carrinho. Não, não é isso não. Estrutura um negócio maior. Eu acho que falar que estratégia de marketing é panfletinho, o Cardo vai começar a ter ataque do coração aqui na aula. Ele vai surtar, ele vai falar, não, pelo amor de Deus, né? Gente, marketing é muito mais. Hã? É infarto profundo, Infarta. Socrates. Profundo. A gente precisa entender que marketing é muito mais do que isso. Gente, marketing hoje é importantíssimo, importantíssimo para a estratégia. E a gente não vai falar aqui agora de estratégia de marketing, porque eu sou irresponsável se eu falar de estratégia de marketing com o Cardo dentro da sala, entendeu? Não dá para fazer isso. Então deixa que quem domina, domina aí. Eu sou só um aprendiz. Legislação. A área magistral talvez seja uma das áreas mais regulamentadas do mercado farmacêutico. É muito regulamentado. É muita coisa, é muita RDC, é muita revisão de RDC, de legislação, de portaria, de não sei o quê. É muita coisinha, é muito detalhezinho, é muita boa prática, é muita coisa. E você precisa sim, entender exatamente cada um desses itens. Porque se você não está antenado e falar assim, eu estudei a legislação, eu sei tudo. Beleza, você sabe tudo hoje. Amanhã ela já mudou, você já precisa saber tudo de novo. Então, estude sempre a legislação, estude sempre as brechas, as interpretações da legislação, porque legislação ela é interpretativa, tá? A gente recebe muita fiscalização e o que vale para um fiscal não vale para outro, e se você não conhece a legislação, você acaba assinando um documento que referenda que você acredita que esteja errado, sendo que, na verdade, você não está errado. Então, você precisa ter
toda essa bagagem para poder argumentar. E por último, mas não é o menos importante, na verdade é o mais importante, people first, novamente. Você reparou que todas as vezes eu deixo para o final o people first. Por quê? Porque o people first não é o último. É para criar uma contradição na sua cabeça. Ele está por último, mas é porque ele é o mais importante para ficar na sua cabeça. E a gente sabe que geralmente as últimas coisas que eu falo é que ficam na cabeça da pessoa. Então, people first, invista em pessoas. Invista. A primeira pessoa que você tem que investir, você. E então, vai investir no seu conhecimento, na sua formação, na sua bagagem, no seu plano de negócio, em tudo isso. E vai investir nas pessoas que vão estar junto com você, tá? Você precisa ter pessoas extremamente capacitadas, porque se você não tiver pessoas capacitadas no seu negócio, o seu negócio vai estar extremamente limitado, tá? São elas que fazem acontecer, a mágica acontecer, né? Mercado farmacêutico. Então, agora vamos entrar um pouquinho em número aí para a gente entender. Economia do Brasil, previsão para esse ano, queda do PIB de mais de 5%. Mais de 5% de queda do PIB aqui. Eu acho que tem gente falando até em 9% já, né? Mas vamos colocar aí na faixa de 5% de queda do PIB. Previsão para o ano que vem, os otimistas estão falando em 1%. O mercado farmacêutico, eu costumo dizer o seguinte, o mercado farmacêutico, ele é a China dentro do Brasil. Tá? Ele é a China brasileira. Ele sempre cresce nas proporções de que a economia chinesa cresce em relação ao mundo. O que eu estou dizendo? A China, para você ter uma ideia, o Brasil vai cair 5%, os Estados Unidos também nessa faixa, a Alemanha 9%, Itália 9%, e tem país caindo aí muito mais do que isso. A China vai crescer, está prevendo para esse ano crescer mais de 7%. Né? E o pessoal deve ficar assim, nossa, eles lançaram a pandemia para o mundo e eles estão nadando de braçada, né? A gente não vai politizar a nossa conversa aqui de hoje, eu não quero politizar a conversa, porque eu acho que esse não é o foco, mas eu quero te contextualizar. O mercado farmacêutico vai crescer, em média, 11%. Olha só, o mercado farmacêutico, varejo farmacêutico, vai crescer, em média, 11%. Ele cresceu, na verdade, isso é um dado consolidado nos últimos 12 meses. Eu peguei o final do ano passado, o último trimestre do ano passado e os 3 trimestres desse ano. Então, a gente tem aqui uma análise de 12 meses, cresceu 11%. Ele movimentou de janeiro a julho quase 80 bilhões, que significa, de janeiro a julho, 12,7% em relação ao mesmo período. Só que o Covid, a pandemia, ela gerou um nível maior de exigência. Então, não adianta você achar que você cresceu 12%, que agora está tudo prontinho. Eu vou falar depois para você que tem, inclusive, gente dentro desse mercado farmacêutico aí que está crescendo 11%, que está crescendo mais. Tem gente crescendo mais. O que é importante você entender? O mercado farmacêutico dificilmente ele entra nas crises mundiais com a mesma intensidade que os outros mercados, que alguns mercados, como, por exemplo, construção civil, mercado automobilístico, que são mercados que... Eu costumo dizer que o mercado farmacêutico e o mercado de agricultura, o agrocomércio, eles são mercados que tendem a sofrer menos. Por quê? Porque o agro, querendo ou não, é a produção, né? Se o dólar estiver alto, você vende para fora e deixa o povo do Brasil passando fome, ou então pagando caro. Se o dólar estiver baixo, você vende para dentro. E aí você deixa o pessoal lá de fora passando fome. Mas você sempre vai vender. Por quê? Porque todo mundo quer comprar carne, todo mundo quer comprar arroz, todo mundo precisa comprar essas coisas. E o mercado farmacêutico é o mercado de saúde. Todo mundo adoece, então você vende remédio. Gente, não se engane, o mercado farmacêutico ele não está baseado apenas em medicamento, tá? Hoje o mercado farmacêutico vai muito além disso. A gente tem muito mais oportunidades em termos de a saúde preventiva, suplementação, produtos para cuidado com a pele, dermocosméticos que fazem efeitos maravilhosos. Então, tudo isso, hoje em dia,
já engloba o mercado farmacêutico, e talvez essa questão de medicamento curativo para a doencinha ali nem tenha uma relativa participação tão em relação ao que já foi em alguns anos atrás, tá bom? Então, mas o que é importante saber? Olha só, o abre e fecha. A gente tem aqui uma pesquisa que fala que mesmo com o crescimento do PIB farmacêutico, tá, gente? O mercado ele tem uma abertura e fechamento muito grande. O que significa isso? Significa que, com exceção das grandes redes, com exceção dos... E no mercado magistral, nós temos sim, tá? Tem gente que acha que o mercado magistral não tem grandes redes. O mercado magistral tem grandes redes espalhadas pelo Brasil. Nós temos, talvez, aí de 5 a 7 grandes conglomerados de farmácias que não, guardadas as proporções em relação às drogarias, né, tipo Drogazil, Raia Drogazil, Pague Menos, Pacheco e São Paulo, essas coisas todas, são grupos menores, mas que dominam o mercado magistral com grande participação. Quem que sofre no abre e fecha? Geralmente quem sofre no abre e fecha são os independentes, os empresários independentes. Por que eu estou falando isso para você? Independente significa que você vai quebrar? Não. Mas eu quero que você entenda uma diferença. Independente é diferente de estar sozinho. Você pode ser independente, você pode não fazer parte de uma grande rede, mas você não precisa necessariamente estar sozinho. E não estar sozinho significa que você pode investir no associativismo, você pode investir, inclusive, em parceria. A gente tem aqui hoje colegas farmacêuticos que estão participando da mesma aula. Esses colegas farmacêuticos, é muito comum no mercado 2, 3 farmacêuticos se juntarem para montar uma empresa, uma drogaria, um laboratório, uma mini indústria, um centro de pesquisa ou até uma farmácia de manipulação. É muito comum. É muito comum marido e esposa farmacêuticos também fazerem isso. No franchising eu vejo muito isso, tá? São muitos farmacêuticos, marido e mulher, que estão ali empreendendo junto e são empresários de sucesso. É muito comum essa parceria. Tem farmacêutico que vai sozinho? Por incrível que pareça, farmacêutico sozinho no negócio é muito difícil de acontecer. E essa talvez seja a razão de nós não termos, no nosso negócio, empresas e unidades independentes, franqueadas fechando. Pelo contrário, a gente tem a expansão acontecendo a largos passos aí nesse mercado. Então, investir em parceria, em associativismo, em cooperativismo e por aí vai, é uma forma de você empreender, minimizando aqueles riscos que a gente falou lá atrás e garantindo, às vezes, mas eu vou ganhar menos. Você vai ganhar menos, depende. Você pode, às vezes, demorar um pouco mais a ganhar mais. Mas você vai também diminuir a possibilidade de não ganhar nada. Entendeu? Por quê? Porque você vai estar sempre ganhando. Você consegue crescer e crescendo você consegue ganhar mais. Então, você precisa investir no cuidado com o seu cliente, cuidado com o seu parceiro, cuidado com as pessoas, para que você possa garantir a sobrevivência do seu negócio magistral. E, igual eu falei aqui, né, é importante você investir com parceiros, porque você minimiza essa possibilidade. Eu não tenho hoje no franchise nenhuma unidade que seja de um único empresário. Todas as unidades, elas têm a sociedade como um fator, justamente, e eu vou te dizer uma coisa, eu já tive empresários, inclusive, que buscam, sabe o quê? Buscam parceiros empreendedores. Eu sou, às vezes, um empresário capitalista, eu tenho hoje um empresário capitalista, investidor, vamos chamar assim, e ele falou, Humberto, eu preciso de um farmacêutico porque eu quero abrir mais uma unidade e eu quero esse farmacêutico como parceiro para tocar o negócio. A gente tem muito, e ele é farmacêutico também, tá? Só que ele quer expandir, ele sabe que ele não pode mudar de cidade, ele sabe que ele não pode ir para outro lugar, mas ele quer expandir o negócio dele, então ele quer parceiros para poder fazer isso. Ele quer um farmacêutico empreendedor.
Você não vai ser um investidor, mas você vai ser um empreendedor. Ou você pode ser o empreendedor e investidor junto com ele, ou você pode fazer isso sozinho. Ah, quer dizer que eu abri uma farmácia sozinho, eu vou quebrar? Não. Eu estou dizendo para você que quando você tem mais gente junto, você se fortalece. Para a gente contextualizar, eu quero falar agora um pouco para vocês sobre o mercado magistral. O mercado magistral, que eu costumo dizer que é esse mundo de bem-estar. Aqui é uma foto tendenciosa que eu coloquei de uma loja da Artesanal, tá? Eu quero mostrar para vocês que o mercado de farmácias magistrais, ele é um mercado que cresce acima da média do Brasil. Hoje nós estamos crescendo acima daqueles 11% que eu mencionei para vocês lá. Especificamente a área de franchising, que é a área que eu estou atuando, a gente cresce o triplo daquilo. Tá? Nós estamos crescendo mais de 30%, quase 40%, quase o quádruplo, quase 40% neste ano de 2020. Olha só, gente, a gente está falando de um ano onde o mundo parou. Pois é, o mercado farmacêutico não parou, o mercado farmacêutico cresceu. O varejo de drogaria está crescendo também. A Drogasil está planejando crescer esse ano mais de 30%. A gente tem a média do varejo chegando a 11%. Por quê? Porque nós temos uma série de empresas que ainda passam por dificuldades. Elas representam a maior parte do mercado, as empresas menores, e talvez não consigam crescer na mesma proporção. Mas o mercado magistral cresce muito. E é uma tendência de mercado. Para vocês que estão avaliando a questão do empreendedorismo, o mercado magistral ele tem uma consonância com várias tendências de mercado. Como, por exemplo, o ser humano cada vez mais, ele está buscando a personalização. Você já reparou que tudo hoje em dia é customizado, é preparado, é individualizado, é com o meu nome, é com as minhas características. As pessoas estão buscando isso. Então, quando você compra um medicamento que vem com um rótulo com seu nome, que vem com uma fórmula específica para você, porque, olha só, o Cargo e cada um de vocês aí somos indivíduos diferentes. E como farmacêutico, a gente pode falar bem sobre isso. A gente sabe, eu não estou falando mal da indústria farmacêutica, eu estou contextualizando o que a indústria farmacêutica faz. A indústria farmacêutica ela faz um mapeamento da população, ela define qual é o indivíduo médio, masculino e feminino. Então, o indivíduo médio, ele tem, sei lá, 1,77 m, ele pesa 75 quilos e ele tem essas características. A mulher, ela é um indivíduo médio que tem 1,60 m, ela tem peso médio, sei lá, de 50 quilos e parará, parará. Esse é o biotipo médio nacional. E aí eu pergunto para vocês, quem é homem nessa sala tem 1,77 m, pesa 75 quilos? Mulher, você tem 1,60 m, você pesa na faixa de 50 quilos? E aí, quando você percebe que você não tem essa característica, você já está um pouco fora do padrão de medicamento que foi desenvolvido pela indústria, porque ela produz em série, então ela não tem condição de ficar fazendo doses diferenciadas. O medicamento manipulado, ele tem condição de ser feito com ajuste de dose. Então, aquele produto que você comprava de 25 miligramas, por exemplo, no manipulado eu posso fazer ele de 23, porque você às vezes tem um peso menor, um biotipo menor, um fenotipo mais longilíneo, entendeu? Já se você é um paciente mais obeso, eu já tenho que entender que você vai precisar de uma dose um pouco maior, porque a gente sabe que a questão do peso interfere na absorção e no metabolismo do medicamento. A manipulação ela tem uma outra vantagem. Eu não sei se vocês sabem, mas o medicamento, geralmente, a gente inclusive sabe, né, que quando fala que vai tomar um medicamento, a gente sabe que geralmente o medicamento tem o gosto amargo, né? É conceitual aquela história de, não, mas é ruim, remédio é ruim demais da conta.
é ruim mesmo. O xarope, às vezes, tem um gosto muito amargo, ou a cápsula é muito grande, você vai engolir, você não consegue engolir aquele comprimido, entendeu? Você não faz... o médico te passou uma dose de 25 miligramas, mas a indústria só produz o de 50, você tem que partir no meio. Será que a hora que você parte no meio, você tem metade da dose de cada lado? O produto manipulado, você consegue fazer todas essas questões. Você consegue produzir o de 25. Se o paciente tem dificuldade para engolir, você pode fazer em cápsula menor. Se o paciente não gosta de cápsula, você pode fazer para ele em solução. Se o paciente não quer uma solução, você pode fazer para ele numa goma. Você pode fazer, inclusive, para ele num chocolate. Você já parou para pensar que você pode tomar o seu remédio para pressão dentro de um chocolate, dentro de uma goma, num drops, que você vai ficar chupando esse drops e ele vai dissolver na sua boca? Ou num filme, eu não sei se vocês conhecem, mas aquele chamado strip, aquele filme orodispersivo, que parece uma tirinha assim, que você coloca ele na língua e ele dissolve. A gente já produz medicamento dessa forma. A criança não gosta de tomar o xarope porque é ruim, você faz o pirulito, você faz uma calda de chocolate, você dissolve ele num refresco. Então, o medicamento manipulado, você consegue criar uma série de facilidades, de proporcionar mecanismos maior para o seu cliente, e esse é o mundo magistral. O mundo magistral que cresce acima da média nacional, o mundo magistral que ele é prioritariamente dominado por farmacêuticos. Eu acredito que hoje 99% das farmácias de manipulação do Brasil, elas são de farmacêuticos, tá? Pode até ter um sócio não farmacêutico, mas sempre há um farmacêutico participando da composição societária dela. O farmacêutico, dentro da farmácia de manipulação, ele tem uma série de atribuições, porque ele tem atribuições técnicas, como eu disse para vocês, ele vai exercer a função de controle de produção do medicamento, ou seja, ele vai ter aquela vertente alquimista, de cientista, onde ele vai poder ficar dentro do laboratório e desenvolver novas fórmulas, desenvolver novos sabores, desenvolver novos contextos, novas bases com texturas atraentes para o cliente. Mas ele também vai exercer o trabalho de visitação médica, de representação médica, onde ele vai poder fazer a divulgação do trabalho para os prescritores, que é um trabalho que a indústria farmacêutica faz e a farmácia de manipulação também, levando conteúdo científico para ele. E ele também vai exercer atividades administrativas, mas principalmente ele vai exercer a atividade de exercício farmacêutico dentro do PDV. A gente, às vezes, pode chamar isso de comercial, a gente pode chamar isso de uma série de coisas, mas ele vai ter a oportunidade de lidar diretamente com o cliente, dispensar o medicamento, realizar atenção farmacêutica, prestar serviços farmacêuticos, prestar serviços, inclusive, à comunidade, como cursos, palestras, eventos, uma série de coisas. O mercado magistral, ele, como eu disse, ele é um mercado dominado pelos farmacêuticos, então ele ainda tem uma proporção de 5% do mercado farmacêutico, ele representa 5% apenas do mercado. Mas ele é muito pequeno, ele é muito pequeno. Então, se você pode enxergar de duas formas, ele é muito pequeno e não compensa entrar, ou ele é muito pequeno e vai crescer para caramba. E a gente sabe que com todas essas tecnologias, com tudo que vem acontecendo hoje em dia, você sendo um produtor de algo individualizado, personalizado e feito sob medida para alguém, você com certeza sai na frente em relação a uma série de outros fatores. Então, o nosso mercado é um mercado que cresce cada vez mais, que tem oportunidade de empreendedorismo, tá? Eu vou falar aqui para você especificamente a farmácia artesanal. A farmácia artesanal, ela está presente em 5 estados, ela possui 53 lojas até o momento, e ela está em franca expansão para as mais diversas regiões do país. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para mostrar para vocês que existe vida fora dos grandes centros, tá? Nós estamos em 5 estados, mas nós estamos apenas em três capitais. Goiânia, Palmas e Belo Horizonte. Em todos os outros estados, nós estamos no interior. E nós temos cidades do interior
do Brasil aí afora, aonde a oportunidade de você empreender, a oportunidade de você crescer, de você ter o retorno esperado através da realização de um trabalho ético, de um trabalho maravilhoso, você tem a oportunidade de empreender essa ideia e conseguir os seus objetivos, realizar os seus sonhos da forma mais rápida. É muito normal a gente fazer aquela corrida para o sul, né? Sair de Goiás, se tiver que sair de Goiás, é de Goiás para baixo. Eu quero dizer para vocês que de Goiás para cima tem muita coisa interessante, tem muita oportunidade, tem muito mercado, e mercado que às vezes está muito carente. E por estar muito carente, o nível de valorização e de reconhecimento, quando você entra nesse mercado de uma forma profissional, é muito maior, tá? Em mercados extremamente competitivos, o nível de competitividade gera em você uma necessidade de buscar sobrevivência muito grande. Em mercados menos competitivos, você consegue fazer, inclusive, ações mais criativas, porque você consegue, ao invés de ficar focado 100% na sobrevivência, você consegue focar na excelência, né? Você consegue focar em trazer serviços, em tecnologias, em proporcionar para o seu cliente experiências que talvez você não conseguiria fazer em outros locais. Aqui é uma manchete que nós fizemos aqui. Que crise é essa que a farmácia artesanal tem a receita para superar? É uma empresa que cresce acima do setor pelo 4º ano consecutivo, ela não para. E a farmácia artesanal, ela cresce acima do setor magistral, ela cresce acima do setor farmacêutico, ela cresce acima... qual que é a receita disso? A receita disso, ela é baseada em tudo que eu falei para vocês lá em cima. A receita é você estruturar um plano de negócio, um modelo de negócio testado, viabilizado, conceituado, onde você consegue realmente implementar as ferramentas de gestão. Você consegue estruturar uma equipe consolidada, uma equipe forte que vai trazer para você o resultado que você precisa. Você consegue construir com a comunidade um relacionamento não só de compra e venda, mas um relacionamento de parceria, porque a gente precisa entender que as comunidades, elas buscam hoje, na farmácia, nos empreendedores, parceiros que possam desenvolver a sua cidade, desenvolver a sua comunidade, orientar, fortalecer cada vez mais, e através disso, que é muito importante, a gente trabalhar com as nossas parcerias, tá? Porque aquela questão, aquela cultura extrativista de entrar para o mercado e simplesmente tirar tudo que ele pode te entregar, essa cultura, ela tem sido muito revista. Você precisa, na verdade, entrar para dentro desse mercado e entender o que ele precisa para que você possa atender às necessidades desse mercado com excelência. E a gente precisa sempre entender, tá? O entendimento é uma prática que talvez a gente não exercita muito. Porque às vezes a gente tem o hábito de ouvir a pergunta para responder. E, na verdade, a gente não precisa responder, a gente precisa entender antes. Porque talvez o que a pessoa quer não é aquela resposta de pronto, de não, sim, tudo bem, está resolvido. A gente tem muito mais a fazer. Então, a farmácia artesanal é uma empresa muito conceituada, que eu já reforcei com vocês, mas eu quero deixar em aberto para vocês. Aqui estão os meus contatos, tá? Meu e-mail, meu Instagram, meu LinkedIn, para que vocês possam interagir comigo das melhores formas. Eu estou à disposição, seja para falar da farmácia artesanal, seja para falar de farmácia, seja para falar do mercado farmacêutico, mercado magistral, e seja para falar de qualquer outro assunto referente aí a essa questão de gestão farmácia, e que eu estou inserido há um bom tempo. Quero agradecer novamente o Carlos pela oportunidade de estar junto com vocês. Eu sei que às vezes o tempo é curto, a gente tem que ser um pouco mais superficial, mas caso você queira aprofundar sobre esses conteúdos, eu tenho disponibilidade para a gente interagir da melhor forma possível, e deixem aberto para algum tipo de questionamento, caso alguém queira fazer algum questionamento, fazer algum comentário, eu estou à disposição. Obrigado, viu, Carlos? Eu te agradeço, que palestra maravilhosa. Eu aprendi muito também, que muitas coisas legais demais. Muita coisa que eu falei especificamente, né, nas aulas, e aí você pode trazer para a gente. Humberto, a minha pergunta
eu quero ser franqueado em Natal, certo? Então, eu quero sentar depois com você. A Mara Suassuna, você lembra Opa! dela? Abriu um restaurante, abriu um restaurante e como se diz? É um restaurante e uma pousada lá em Natal. Uhum. Deu super certo, agora ela está levando a franquia da Araguaia, Faculdade Araguaia, vai montar lá um polo e tá. E ela falou para mim assim, Carbe, você não conhece ninguém na área de farmácia de manipulação? Eu vejo que aqui o mercado tem muito a ser explorado. Falei, tem o Humberto, a gente fala com ele lá. E ela tem por trás um grupo de empreendedores, não é só ela, né? Assim, ela tem uma condição boa, hoje financeira, mas não é só ela. Agora voltamos. E ela, depois nós vamos sentar para conversar, porque quem Vai ser um sabe prazer. uma Vai parceria ser um lá prazer. Já pensou? Aí a hora que aí vai acabar aquela história do franqueado ficar mandando foto para mim com o pé na areia. Eu é que vou fazer acompanhamento com ele lá no pé na areia. certinho. E aí você já tem minha casa, porque eu tenho uma casa em Pirangi, né? Do lado do Mau Cajueiro. Então, Opa, que ela tem a isso? casa para ficar com a família. Olha só, que sensacional. Que Eu falei que sensacional. meu Obrigado aí futuro é pela vender água de coco na praia, mas eu tô achando que é vender remédio manipulado na praia. vender. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente tem uma série de projetos e empreender é bem isso, né? A gente fala muito dessa questão disruptiva de. Ontem Aham, mesmo a gente estava envolvido com planejamento estratégico aqui na empresa e vem coisas que a gente não imagina. A artesanal ela tem uma marca própria, para você ter uma ideia. Ela desenvolveu produtos com a marca artesanal à pronta entrega nas lojas que ela comercializa. E a gente começou a ter tantas ideias disruptivas a ponto de falar assim, cara, por que que a gente não começa a ter esses produtos de repente, e eu estou dando aqui um spoiler de planejamento, olha só para você ter uma ideia. olha que Por legal. que que a gente não começa a oferecer esses produtos? São chás, são shakes, são cápsulas, é filtro solar, um monte de coisa. Mas já parou para pensar se a gente tem uma van, sabe? Aham, Aonde você. Sabe essa food truck que tem muito aham, hoje em dia? De repente, uma van dessa que vai para eventos, para temporada de Araguaia, para praia, para não sei onde, para clube, e vai colocar filtro solar, vai colocar drinks saudáveis, porque a gente prepara drinks aham. saudáveis. É, esses Um insights, chás. assim, Não, isso é mas empreender. essa é a nossa vida hoje disruptiva, né? Sair daquele trivial onde o comércio era um ponto físico, né? Com uma venda totalmente para escoar a produção que existe. Inovar para quê se as pessoas não apresentam nenhuma inovação? Na hora que você vê, você já tem um app que já faz uma entrega, que você já tem uma composição e você já vê o preço da concorrência, você vê o que é o melhor para você, faz a escolha de valor e, e fecha. Eu fui lá, você tava com a pneumonia, eu fui lá numa loja sua para comprar uma medicação agora que o meu nutricionista passou. E aí, a pessoa que me atendeu lá no local começou a me dar outras ideias que nem o nutricionista, nem meu médico tinha me dado. Ele Olha começou a só. ampliar o processo de tal maneira assim, ele não foi uma consulta, né? E aí, voltando a uma questão da aula passada, né? Nós estamos agora vendo o profissional que vai na sua casa, ele não vai para... esqueci o nome ele é organizer da farmácia. Uhum. Eu esqueci a palavra certa de como que chama o profissional. Um farmacêutico que vai por hora na casa da pessoa, ele pega as receitas que os médicos passaram. Então, assim, eu tenho 3 morbidades, tenho lá 15 remédios, certo? Que eu tomo durante o dia, sei lá, 5 remédios. E aí ele começa a explicar a melhor forma de uso, como onde acondicionar correto em casa, se eu tenho necessidade de compra de tanto ou não, aqui onde é que eu descarto depois o processo, onde eu compro que é mais barato do que outros lugares. Tanta dica legal que vale a pena. R$ 100 a hora é barato. E aí conversei isso com um amigão meu, que formou agora, acho que tem 2 anos, e está fazendo uma pós. Os pais têm uma condição muito boa, está fazendo uma pós fora. E aí ele falou para mim, Carlos, você me deu a ideia de eu fazer isso já. Ele veio com um plano de marketing ontem para mim, assim, já tinha em estágio, com os alunos em estágio, acho que eram 8,
e já estava fazendo o app, já estava colocando nas redes sociais. Então, assim, um insight bobo de você entrar na casa das pessoas, atendê-los num formato de organizar a medicação, explicar. E tudo isso aconteceu no momento que eu estava tomando 2 medicações, 2 médicos diferentes, um não podia ser combinado com o outro. O médico viu a minha lista de medicações, não se importou, passou a medicação, eu comprei, comecei a ter um mal-estar. Eu falei, gente, Olha só. Covid. Tudo que a gente passa mal hoje, a gente pensa que é Covid, né? E era um choque de remédios que eu estava tomando. E por incrível que pareça, logo depois do almoço juntos. Então, essas soluções, que a gente chama de disruptiva, pode ser o grande caminho para grande número de profissionais, atendimento em casa, home office. Eu esqueci a palavra, isso aqui é organizer. O home care, né? Tipo um home care mesmo. E vai lá e faz todo o processo. A gente tem hoje uma infinidade de oportunidades, né? Porque às vezes a gente pensa num modelo de negócio tão convencional, tão tradicional, né? Igual você falou aí agora, esse personal organizer na área de medicamentos ou de saúde, né? O health organizer, vamos chamar assim. E aí, de repente, você também consegue fazer isso. Hoje, o digital, caramba, a gente está tão no digital, a gente está, inclusive, agora numa aula digital, e o celular faz mais parte da vida da gente do que muitas coisas. E às vezes até do que a pessoa que está do nosso lado, né? Então, o farmacêutico ele também tem condição de entrar no digital, ele pode fazer consulta digital, o farmacêutico pode, inclusive, criar aplicativos onde ele possa dar orientações, ele possa promover. Sabe, tem aplicativo para lembrar você de beber a água. Tem para fazer você tomar o medicamento, física, né? Tem para medicamento para te lembrar a hora certa de tomar o medicamento. E aí entra mais uma coisa que o magistral entra junto, por exemplo, eu não posso tomar o medicamento junto com tal. E você não sabe porque os comprimidos é tudo igualzinho, a cor é igualzinha. No manipulado você consegue fazer cápsula de cor diferente, inclusive para isso, para falar, olha, esse é o da noite, o vermelho é o da noite, o azul é o da manhã, né? Coisinhas que você facilita, porque nós, às vezes, que temos condição de entender isso muito fácil, mas geralmente quem usa muito medicamento, muito mais, com o passar dos anos, mais medicamentos, né? Acaba sendo isso a rotina. E a confusão é muito maior, porque o pessoal mais idoso, às vezes, ele não consegue enxergar a letrinha pequena, não consegue ver. Ele vai ver pela cor da cápsula, né? Então, tudo isso são coisas que você consegue proporcionar de forma... são as inovações disruptivas e as inovações que você pode fazer também, não é complementar, mas são as inovações sequenciais que você faz ali do que já existe, né? E o mercado farmacêutico, nós costumamos dizer, eu costumo dizer que farmacêutico, ele já foi chamado em algum momento de alquimista. Então, a gente consegue fazer mágica, a gente consegue fazer coisas mirabolantes. E a gente precisa fazer isso não só na hora de produzir o medicamento, a gente precisa fazer isso na hora de empreender também, de ter as ideias e colocar elas em prática. Muito, muito obrigado. Agora é com vocês. E aí, perguntas? Perguntas? Eu queria fazer uma pergunta. Sobre essa tendência, né, de rede social, de utilizar a tecnologia, como que ela está funcionando dentro da farmácia magistral? Certo. Então, a tendência digital, ela é uma prática que tem sido adotada por praticamente todas as empresas, né? E na área magistral, o que acontece? Eu vou falar um pouco do geral e vou trazer um pouco para o contexto que nós estamos utilizando. Redes sociais, elas se tornaram, talvez hoje, o principal canal de comunicação com os clientes, né? A gente vê Instagram, Facebook, TikTok, e por aí vai, né? LinkedIn, quando a gente fala mais no âmbito um pouco mais sério, um pouco mais profissional, não focado em produto especificamente, mas uma coisa mais elaborada. Então, as redes sociais, elas são um canal muito acessível. As empresas têm buscado demais as redes sociais, porque o custo
é muito menor do que o custo de mídia impressa ou mídia televisiva, as mídias tradicionais. Então, existe sim um investimento muito grande por parte das empresas, algumas de forma muito amadora, algumas de forma mais profissionalizada, para tornar essas marcas mais atrativas. E aí, qual que é o mecanismo que as empresas têm buscado? Existem várias vertentes. Você pode fazer mídia digital com foco na divulgação de produtos especificamente, que seria o promocional, também buscando parceiros influenciadores, ou seja, aqueles formadores de opinião que vão divulgar o seu produto e vão tornar o seu produto cada vez mais atrativo, ou seja, as pessoas vão querer. É aquela coisa de o Carbio postou que está tomando o produto da Artesanal, amanhã tem um monte de gente procurando a gente, querendo aquele produto porque ele postou, né? E já especificamente no caso de medicamento, a gente tem uma série de restrições. O medicamento manipulado, mais ainda do que o medicamento industrializado. Olha só que interessante. O medicamento manipulado, você não faz propaganda, às vezes, de muitas fórmulas de produto manipulado. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso, por quê? Porque nós criamos fórmulas que são permitidas do farmacêutico fazer indicação, ou seja, produtos que são permitidos pela legislação para o farmacêutico, e a partir daí nós criamos fórmulas e nós colocamos nomes para essas fórmulas. E aí, colocando o nome para essas fórmulas, a gente cria, às vezes, até marca para essa fórmula e coloca ele dentro da rede social para divulgar, com alguns benefícios para tornar o produto interativo. A rede social também é uma ponte para que o cliente venha para a loja, tá? O e-commerce na área, o e-commerce de uma forma total, né? E ele ainda é um pouco frágil no mercado magistral, ele não representa muito da venda, mas ele serve como plataforma de informação. O pessoal entra na rede social, interessa pelo produto e vai até a loja ou liga querendo aquele produto. Então, ele serve como captação, geração de lead para que você possa ir, a partir de então, buscar a finalização da compra, formalizar isso dentro do PDV. O que é uma jornada de compra, de certa forma, até interessante, porque quando a gente fala de PDV, a gente fala de experiência, a gente fala de trazer o cliente e vai acontecer exatamente o que o Carbio falou. Talvez se você ficar especificamente só no digital ali, só no eu quero isso, obrigado, tchau, quando você vai para a loja, o Carbio teve a oportunidade de apresentar a necessidade dele, a pessoa ouviu o que ele estava precisando, trazer para ele, inclusive, alternativas complementares ao que ele precisava e agregar ainda mais valor. A percepção dele de valor aumenta muito mais em relação à simples negociação online ali. Eu não sei se eu te respondi, mas é uma eu vou só para finalizar. A rede social é um mecanismo muito utilizado por ser barato, por ser acessível e porque hoje ele tem uma abrangência muito maior do que, inclusive, as mídias tradicionais, tá bom? Sim, não, respondeu sim. Até relatar isso, no mês passado, eu acho, eu mandei manipular uma fórmula e eu mandei tudo pelo WhatsApp. Então, a nutricionista passou a fórmula para mim, eu já mandei, foi inclusive na Artesanal, por coincidência. Obrigado. E aí eu fiquei tipo assim, nossa, foi tão rápido, parece que ficou faltando alguma coisa, sabe? Porque eu sou acostumada a ir na farmácia, a fazer todas as coisas, né, de ter o atendimento presencial e tudo mais, mas como, né, na correria do momento, foi pelo WhatsApp, entregaram aqui na minha casa, eu fiquei tipo, nossa, parece que ficou faltando um pedaço, sabe? Entendi. Mas respondeu sim, era isso mesmo que eu queria saber, por conta disso da rede social. Eu fui atrás da rede social da Artesanal, e aí, a partir de lá, eu peguei o telefone. Então, ela vem muito mais nesse contato, né? Pelo menos foi o que eu senti. Quero convidar vocês a aproveitar, então, é Ana Clara, né, Ana Clara? Isso. Quero falar, você e todos os demais, reforçar, siga a Artesanal na rede social, @farmácia artesanal. A gente tem muita dica de saúde, tem divulgação de produtos, tem muitas campanhas, inclusive agora, Black Friday começando agora, vários produtos interessantes com promoções reais, não tem aquele negócio de metade do dobro aqui com a gente, não. A nossa Black Friday, ela tem a característica sempre de ser realmente descontos reais sobre os produtos.
Mas eu quero reforçar só uma questão. O digital, ele não vem para substituir o físico, tá? Cursos nacionais e internacionais têm falado, inclusive, já criaram até uma expressão hoje em dia que é o tal do fisital, né? É o físico com o digital. Um complementa o outro. A jornada de compra, ela pode começar num lugar e terminar no outro, ou ela pode começar no outro e terminar no um. Isso vai acontecer até porque eu falei tanto de gente, de pessoas com vocês, e a experiência entre pessoas, a troca de experiência, ela vai sempre ser necessária, inclusive para que a gente possa manter esse padrão de relações humanas aí, e para que a gente possa manter, inclusive, um padrão também, né? Porque o digital, querendo ou não, nós estamos próximos aqui, mas existe coisas que nós precisamos... Já parou para pensar um sinestésico num ambiente 100% digital? Ele vai surtar, ele não vai comprar nada, né? Ele vai entrar em colapso, vai estar em depressão. E a gente sabe que tem gente de tudo, né? Então, um complementa o outro. O digital, ele vai ser sempre complementar ao físico e vice-versa. Sim. Obrigada, eu amei a palestra, anotei um monte de coisas aqui. Legal, obrigado, viu? Obrigado. Pedido agora a foto, então temos que abrir essas câmeras. Opa, olha só. Deixar nas nossas redes sociais esse... Vamos embelezar um pouco, né? Porque ficar só o Humberto e o Cárbio aqui, Deus me livre. Ana já abriu, Bruno, Diego, Rafa, Natália, Vanessa, Luiz. Vamos lá? Cadê vocês? Eu brinco, Humberto, eu tenho dado muita aula de pós-graduação fim de semana, né? Que eu tenho hora que eu tenho centro espírita. Entendeu? Centro espírita e eu começo a chamar os espíritos todos, né? Você tem que trazer, vocês estão aqui no meio de nós. Isso. Eu já coloco já um pano branco aqui, ó, junto com o computador, um copo com água, já começa, entendeu? Mas eu estava vendo, surgiu até vários memes, né? Que essa questão das aulas digitais, na verdade, das conferências, né? Pessoal, tá todo mundo fazendo igual os Trapalhões faziam. O Trapalhão é da nossa época, eu acho que eles nem sabem o que é isso. Né? Aquele negócio de todo mundo bonitinho aqui em cima, mas não pode levantar, não. Inclusive, parece que teve um juiz esses dias para trás que foi pego literalmente de calças curtas, né? Ele estava numa audiência, e de repente ele levantou e descobriram que ele não estava com a parte de baixo. Você acredita num negócio desse? Dias meu terapeuta, eu estava rindo, né? Porque começou a chover aqui no negócio, estava fazendo terapia online, né? E aí eu falei para ele, espera só um pouquinho que eu preciso fechar ali, ó, porque aqui os ventos são uivantes. E aí ele falou assim, nossa, estava esperando que você estava de cueca. Eu falei, não, estou aparamentado aqui. Ó, o Bruno colocou que ele não tem webcam e a Rafaela que não está funcionando a webcam dela. Vamos fazer uma foto nós três aqui. Guardarmos de recordação, te agradecendo imensamente, certo? Pronto. Vou colocar nas nossas redes sociais. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, Humberto, novamente. Obrigado a você. Vou te mandar uma mensagem sobre todos, inclusive, por ter suportado aí. Nossa coordenação. Então, nós temos que cobrar agora deles. O projeto está pronto. Só falta só um dado nosso que eu fiquei de te ligar para poder finalizar e não te liguei. Então, à tarde, nós já tiver um tempinho, só manda uma mensagem e fala, liga agora. A gente fecha esse negócio e já bota quente isso para o ano que vem. Perfeito, então, cara. Obrigado. Obrigado novamente. Obrigado a todos vocês, o Luiz Felipe, a Natália, o Bruno, o Diego, a Rafaela, a Ana Clara e a Vanessa. Obrigado a todos vocês aí por terem participado. Eu ter tomado o tempo de vocês, espero que tenha sido proveitoso em algum momento. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço grande. Tchau, tchau.